Olá a todos, começa mais uma reunião nossa aí, né? Mais uma reunião com uma formação, né? Hoje, né, na presença do nosso irmão William, né, que gentilmente se dispôs a nos ajudar, né? Hoje vamos ter uma formação especial sobre o Espírito Santo, né? Então, para quem estiver assistindo a gravação, né, já convido a deixar o like, né? Se quiser pode compartilhar, a gente deixa compartilhar o vídeo, né? E se inscreva também para poder, né, nos dar o apoio para a gente seguir firme, né, nas nossas atividades. E é isso aí, né? Mais uma vez agradeço cada um que está presente aqui, né? E vamos então iniciar a nossa reunião em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir então para, né, data propícia aí, né, Pentecostes, vamos pedir o Espírito Santo para estar conosco durante toda a nossa reunião, né, para que nos dê sabedoria, né, de tudo que for dito aí na formação do William, possa, né, ser sempre com a condução do Espírito Santo e para que ele, né, deixe fixado, né, nos nossos corações o conhecimento, né, que o William tem para passar para a gente. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Venerável Flotantim, rogai por nós. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então deixo aí, né, a palavra com o William, né? E aí, né, quem estiver assistindo a gravação, né, pode, durante que for acompanhando, vai deixando a pergunta e aí a gente responde, né, no final aí depois, nos comentários. William, a palavra é toda sua. Mais uma vez, muito obrigado, né, por se dispor a nos ajudar aí, né, e trazer um ótimo conteúdo para todos nós. Um grande abraço. Obrigado, Sidney. Boa noite a todos. Quero agradecer, então, o Sidney, né, na pessoa de todos os membros desse apostolado, pelo convite, né, que me fizeram para poder partilhar no dia de hoje sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Com alegria que nós aceitamos essa proposta, com alegria que nós aceitamos esse convite, com a certeza de que, antes de mais nada, nós que somos convidados a fazer alguma coisa, a fazer alguma partilha, a partilhar alguma experiência, nós é que somos os primeiros beneficiados, porque esse apostolado está me dando, então, a oportunidade de servir a Deus. Então, por isso eu quero agradecer e louvar a Deus por essa oportunidade, né? E clamar realmente que a graça de Deus ela possa envolver os nossos corações de maneira especial nesse tempo, para que seja um momento frutuoso, realmente um momento de grande proveito espiritual e formativo humano, por que não, né? Pois bem, vamos iniciar então o nosso trabalho, que é o seguinte. Sidney, né, no nome de todo esse apostolado, ele entra em contato e pede para que a gente fale sobre a pessoa do Espírito Santo. Esse, então, foi o tema que nos foi proposto. E aí, meditando, nós achamos que seria inconveniente tratar de um texto da doutrina, do magistério da Igreja, uma carta encíclica, né, que foi doada a todo o povo católico, a todo o povo cristão pelo Papa Leão XIII, onde ele vai falar justamente sobre essa pessoa do Espírito Santo. Aqui tem um detalhe muito importante,
de que essa encíclica, né, ela foi dada à igreja no ano de 1897, então, 1987, perdão. Então, nós já estamos logo aí com alguns séculos já de cristianismo, né? E é a primeira encíclica que a igreja nos apresenta sobre a pessoa e a missão do Espírito Santo. Deixa eu me corrigir aqui. Ela foi doada no dia 9 de maio de 1897. 1897. Ou seja, nós estamos aqui no século XIX, né? Final do século XIX, 19 séculos de cristianismo, a igreja então nos presenteia com uma encíclica sobre a pessoa do Espírito Santo. Bom, o título dela então é justamente esse, né? Sobre o Espírito Santo, Divinum Illudimus, a virtude do Espírito Santo. Repito, então, ela foi dada à igreja no dia 9 de maio de 1897, do pontificado de Leão XIII, do Papa Leão XIII. O pontificado do Papa Leão XIII durou de 1878 a 1903. Então, foi um Papa que terminou o século XIX e iniciou o século XX. Foi o Papa do começo do século XX, então o Papa Leão XIII. É um grande Papa, é um gigante, e ficou conhecido na história mais pelos seus documentos de caráter social, como a Rerum Novarum, por exemplo, né, que foi publicada em 1891. É um documento posterior a essa encíclica do Espírito Santo. E ali a Rerum Novarum já sintetiza muito do pensamento social da igreja. Como socialmente, politicamente, o mundo vivia uma situação peculiar ali, as dificuldades eram grandes. Esse documento foi um documento que trouxe muitas respostas para o povo cristão naquele momento e acaba entrando para a história como um documento muito importante. E o Papa Leão XIII, então, ele fica conhecido como o Papa da Rerum Novarum. Mas ele não é apenas o Papa da Rerum Novarum. Por exemplo, entre os seus feitos, ele reabilita a doutrina tomista, né? Ele coloca de novo a doutrina tomista no topo da teologia católica. E aí, como já havia mencionado, no ano de 1897, então ele entrega essa encíclica sobre a pessoa do Espírito Santo. Essa encíclica, ela vai abordar basicamente 5 tópicos. Ele vai tratar sobre o Espírito Santo e a Santíssima Trindade, o Espírito Santo no seio da Santíssima Trindade. Aqui, só fazendo um parênteses, eu não estou dizendo que o povo cristão não tenha produzido documentos sobre estudos sobre a pessoa do Espírito Santo. Não estou dizendo isso. Eu digo que faltava um texto, uma encíclica, um texto do magistério, né? Exclusivo sobre a pessoa do Espírito Santo. E essa encíclica vai fazer isso. Então, ele começa abordando o Espírito Santo no seio da Santíssima Trindade. Depois, ele aborda o Espírito Santo e Jesus Cristo, né? Desde a concepção de Nosso Senhor até a vida pública de Jesus e a presença do Espírito Santo na vida pública de Jesus. Então, o segundo tópico então, é o Espírito Santo e Jesus Cristo. O terceiro tópico dessa encíclica vai ser o Espírito Santo e a Igreja. O quarto, o Espírito Santo e a alma do fiel. E o quinto, o Espírito Santo e o seu culto. Nós provavelmente o que nos motivou a ter esse tema no nosso encontro de hoje é o fato de nós termos agora, no último domingo, celebrado Pentecostes, não é? Então, motivados por essa celebração, esse momento onde a liturgia lembra a manifestação, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre os apóstolos e sobre Maria Santíssima lá no cenáculo de Jerusalém, e tudo isso representa para a igreja. Nós estamos aqui hoje meditando então um pouco dessa encíclica. É evidente que nós não vamos conseguir esmiuçar todo esse documento nesses poucos minutos
que nós temos para conversar. É por conta disso que nós decidimos, então, tratar dois tópicos que eu acredito que sejam extremamente importantes para a nossa prática, para a nossa vida, tanto a nossa vida de piedade, quanto para toda a economia da nossa salvação mesmo, que é os dois últimos tópicos. Então, são esses dois últimos tópicos que nós vamos abordar aqui nesse encontro de hoje. O Espírito Santo e a alma do fiel, e o Espírito Santo e o seu culto. Vamos focar a nossa atenção só nesses últimos dois tópicos, porque eu acredito que eles podem nos ajudar realmente na nossa caminhada. Bem, então, vamos tentar responder essa questão primeira aqui, que nós vamos ler na encíclica e tentar esmiuçar isso, como que o Espírito Santo atua na nossa alma. Como que o Espírito Santo atua na alma do fiel. Bom, primeiro, nós saímos da realidade mais fundamental de que o Espírito Santo é Deus. É Deus mesmo. Junto com o Pai e com o Filho, ele deve ser adorado, ele deve ser amado, o Espírito Santo é Deus. A ação do Espírito Santo, a maneira como o Espírito Santo foi trabalhando e foi agindo na história da salvação, lógico, Deus é mistério por excelência, né? Deus é mistério por excelência. Mas se nós fôssemos parar para tentar fazer uma fotografia das pessoas da Santíssima Trindade, nos parece que a pessoa do Espírito Santo ela é envolvida de um mistério ainda um pouco maior, não é? Nos falta um referencial um pouco pedagógico, né, que nos aproxime dessa pessoa, porque quando nós falamos de Pai, nós temos uma referência. Jesus Cristo nem se diz, né, porque ele assume a nossa condição humana, nosso aspecto, exceto na condição do pecado. Então temos uma certa proximidade, mas nos parece que é isso, né? Nos parece que o Espírito Santo é ainda algo misterioso. E aí, na hora que nós tratamos, nós começamos a ver Jesus falando da pessoa do Espírito Santo no Novo Testamento, não são poucas as vezes que ele nos é apresentado como um simbolismo, né? Com uma figura, uma imagem que vá nos representar algum aspecto, algum elemento característico da ação dele na nossa alma. Nós não vamos esquecer lá mesmo no Evangelho de São João, no capítulo 7, naquele ambiente lá da festa das tendas, onde Jesus mesmo diz que do interior vão jorrar rios de água viva, uma torrente de água viva jorrarão no interior. Quando receberem o Espírito Santo, ali mesmo ele fala, olha, eu estou dizendo isso porque o Espírito Santo ainda não foi dado, né? Ainda não foi derramado. Naquele momento ele ainda não havia sido derramado. Bom, mas aqui está a nossa questão, que esse documento nos ajuda muito a pensar e aprofundar, né? Como que esse Espírito Santo age na minha alma. E o documento ele vai trabalhar justamente isso. Olha, diante de todo esse mistério, né, que envolve a pessoa do Espírito Santo, essa ação dele na nossa alma é também uma ação que, de certa maneira, é algo que não possui uma explicação fácil, mas que é necessário um certo aprofundar, porque é nesse aprofundamento da pessoa, da missão, do Espírito, que nós alastramos o nosso conhecimento e damos mais espaço para que ele comece a trabalhar no nosso coração. É bem nesse sentido que nós nos encontramos aqui, né? Para poder ouvir falar do Espírito Santo, né? Não como naquele caso em Atos dos Apóstolos, né? Que dizem assim, nós nunca ouvimos falar, nem sabíamos que existia o Espírito Santo, para que não nos aconteça isso, e para que a partir disso a gente alargue mais o coração para os benefícios que ele quer realizar na nossa alma. Bom, então vamos lá, vamos partir do primeiro ponto. Nós sabemos então de que Deus nos cria, e quando ele nos cria então num estado de amizade perfeita com ele mesmo, com ele. E não só com ele, mas conosco, né? Então não existia nenhuma distância
entre a relação que o homem possuía para com Deus, para com ele mesmo, ou para com o restante da obra criada, o restante da criação. Não existia contenda, não existia divisão, não existia flagelo nesses relacionamentos. Bom, o pecado original, então, ele promove uma decaída na nossa natureza. E aí é forte, né, quando o texto fala de que a nossa natureza decaiu em um abismo de vícios e de infâmia. É a forma como o texto utiliza para falar disso. Então existe uma ruptura do nosso coração com o coração de Deus e uma ruptura intransponível diante das nossas forças, né? Vai dizer até mesmo no Novo Testamento, é como se nós tivéssemos nos tornados inimigos de Deus. Esse recurso é usado também no Novo Testamento. Então existe uma distância do meu coração, do nosso coração, com o coração de Deus, e nenhum outro poder teria capacidade de reabilitar esse relacionamento. Nada teria poder para nos colocar de novo nessa comunhão. Estratégia nenhuma, raciocínio nenhum, inteligência nenhuma, nada teria condição de nos tirar, teria força, teria poder de nos tirar dessa condição miserável, como diz o texto. E daí nós já sabemos muito bem, então, qual que é o passo, né? Qual que é o projeto de Deus. Em Cristo Jesus, no seu projeto redentor, nós somos, então, reabilitados a essa antiga dignidade. E onde consiste essa dignidade? Nessa dignidade de uma filiação com Deus, de uma perfeita comunhão, de uma perfeita amizade com Deus. Então, o mistério da salvação de Jesus Cristo nos reabilita, então, a essa comunhão com Deus. Então, essa antiga dignidade que nós perdemos, Cristo Jesus nos reabilita, nos devolve. Daí nós usamos essas expressões muito comuns no nosso meio, né? De que somos renascidos da graça, somos criaturas novas, somos então agora, diante da obra salvífica de Nosso Senhor, somos então agora participantes da natureza divina, somos participantes da natureza divina. E todos esses títulos que foram, todos esses elementos, essas características que nós acabamos de citar aqui, são perfeitamente aplicáveis ao Espírito Santo. É próprio do nosso linguajar de dizer justamente isso, de que o que o Espírito Santo realiza em nós é essa obra nova, é o novo nascimento, né? E de tudo isso que nós falamos, tem um elemento, uma característica, um título que eu gosto de chamar a atenção aqui nesse momento, é que nós somos reabilitados a vivermos como filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, para a gente não se perder, distanciados do coração de Deus pelo nosso pecado, pela mancha do pecado, pelo abismo que nós somos lançados pelo pecado original, nossa dignidade é restituída por Cristo Jesus e agora nós temos não só a amizade com Deus, mas nós somos então chamados de filhos de Deus. Então, é nesse momento aqui que nós começamos a entender a obra do Espírito Santo. Por quê? Porque esse nascimento de Deus coincide com aquilo que o Novo Testamento diz, né? Aquele que nasceu da carne é carne, mas aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Ou seja, a partir dessa experiência, Cristo nos abre a possibilidade dessa comunhão com Deus, ele nos enche do seu Espírito e nos faz filhos de Deus. Essa amizade com Deus, esse encher-se do Espírito, é aquilo que nós vamos entender da plenitude do amor de Deus derramado no nosso coração. Vamos fazer isso por partes, lembrando que eu estou no penúltimo tópico da encíclica sobre a ação do Espírito Santo, né, na nossa alma.
diz assim o texto da encíclica, e aí eu gostaria de ler literalmente o que está escrito no documento. Olha, Jesus Cristo foi concebido em santidade para ser filho natural de Deus. E por ele também os homens são santificados para se tornarem filhos adotivos de Deus. A experiência filial de Jesus ao Pai, que é a união, essa união do coração do Pai e do Filho, esse amor perfeito, Jesus, ele nos promete entregar isso ao derramar o Espírito Santo. O Espírito Santo é realmente essa relação. É realmente esse amor do Pai com o Filho. Então, o que não está nos orientando aqui? Que Jesus Cristo, concebido na santidade e como Filho natural de Deus, ele nos coloca num estado de reabilitação, de modo que agora eu posso ser considerado filho também, pela graça, pelos méritos do próprio Cristo Jesus na cruz. Mas agora eu sou tido também como filho. Por quê? Porque essa minha alma agora recebe desse amor que é próprio da intimidade da Santíssima Trindade. Então, esse elo de intimidade da Santíssima Trindade, que é o próprio Espírito Santo, ele é derramado no nosso coração. Eu sou amado agora e sou amado como filho. Amado como filho. Então, nessa dinâmica de restaurar a nossa dignidade, Jesus Cristo permite que o nosso coração receba desse amor. A obra de salvação realizada por Jesus nos reabilita a viver esse amor, a receber esse amor. E aqui eu chamo a atenção para um ponto que é importante, porque aqui o texto já dá uma definição de que obra de santificação é essa que o Espírito Santo realiza. Nós somos, geralmente é assim, né, no nosso popular, na nossa linguagem popular, a gente vai dizer isso, né? Jesus nos salva e o Espírito Santo nos santifica. Mas de que obra de santificação é essa que o Espírito Santo realiza na nossa alma? Então aqui a gente já está com uma primeira resposta. O que o Espírito Santo realiza na alma do fiel? Uma obra de santificação. Lembramos de todo o caminho. Criados à imagem e semelhança de Deus, decaídos pelo pecado, readmitidos à família de Deus por Jesus Cristo, o Espírito Santo agora começa a realizar uma obra de santificação. Mas no que consiste essa obra de santificação? E aqui é um detalhe que eu acho muito bonito, muito oportuno de ser trabalhado, porque essa obra de santificação consiste em verdadeiramente ser amado por Deus. Receber em toda a plenitude o amor de Deus. Relembremos isso, então, de que o ponto de intimidade do Filho com o Pai, essa ligação profunda do Filho do Pai, esse amor é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele não só nos é dado, é derramado em nós, mas quis a providência que ele vivesse em nós, vivesse em cada um de nós. Então, é desse amor da entranha da Santíssima Trindade, é de que consiste essa obra de santificação. Então, como que o Espírito Santo santifica a alma do fiel? Estando presente nessa alma, redimida, salva por Jesus Cristo e a amando. Esse exemplo, a encíclica não traz, mas aqui isso é uma parte minha. Me chama muito a atenção aquela passagem onde Jesus é batizado por João no Rio Jordão. Por que eu digo isso? Porque naquele momento, depois que acontece o diálogo de Jesus com João Batista, depois de que o ato do batismo, né, o rito do batismo acontece, depois da manifestação sensível, né, do Espírito Santo, naquela forma corpórea da pomba, o Evangelho vai dizer que Jesus se coloca em um momento de oração e ele escuta o Pai revelando para ele que ele é o Filho amado. Então, na missão de Jesus, da própria missão de Jesus, Jesus quis ouvir essa revelação, quis ouvir essa voz do Pai de que ele é amado, de que está sendo amado nesse momento.
Então, aqui é justamente isso que acontece no nosso coração. O Espírito Santo, então, vem ao nosso coração e, ao vir ao nosso coração, ele revela primeiramente o amor do Pai. Então, do que se trata de essa obra de santificação do Espírito Santo na minha alma? De acordo com isso que nós estamos aqui analisando, essa obra de santificação consiste em o Espírito Santo doar-se aos fiéis, doar-se, e nessa doação, nesse ato de entrega de doação, ele manifesta e nós percebemos todo o seu amor. É assim que o Espírito Santo age na alma do fiel, amando para santificar, santificando para amar cada vez mais. Essa obra de santificação consiste então em quê? Em doar-se a si mesmo. O Espírito Santo, como nós dizemos, é uma pessoa dom. É uma pessoa dom. Nós falamos muito dos dons do Espírito Santo, e falamos correto, né? Existem os dons do Espírito Santo, mas o primeiro momento é o seguinte: o próprio Espírito Santo é um dom, é um presente de Deus, é Deus mesmo se doando, se dando. E a obra do Espírito Santo, a santificação do Espírito Santo, consiste em doar todos os outros dons necessários para a edificação da minha alma. Por quê? Porque agora, redimidos por Cristo, é necessário viver a novidade de vida. É necessário viver aquilo que nós partilhávamos no momento anterior, né? Essa questão de vida nova, de uma vida de renascidos, dessa vida da participação da natureza divina. Quer dizer, ou seja, agora a dignidade do cristão consiste em algo muito mais do que ser meramente uma criatura, que já teria por ser obra de Deus, mas agora, porque é filho de Deus, ele precisa entender que é filho de Deus, e ele precisa viver que é filho de Deus, viver como filho de Deus. E mesmo Cristo Jesus nos redimindo do pecado, nos libertando da escravidão do pecado, os desafios existem, né? Nós temos aí os clássicos, né, inimigos contra a nossa salvação, que é a própria carne, que é o mundo, que é o maligno. Tudo isso vive constantemente tentando roubar de cada um dos cristãos essa dignidade que o próprio Cristo concebeu e que o Espírito Santo vai recordando, vai lembrando. Então, diante disso, ele comula o coração do cristão de todos os elementos capazes de fazer com que ele persevere nessa filiação divina. Não se trata, evidentemente, de um estou salvo e cruzar os braços, é claro que não. Se trata de uma percepção de que é salvo, você foi justificado por Jesus Cristo, e viver a partir dessa experiência, testemunhando essa experiência. Então aqui, a obra de santificação consiste primeiramente nisso, em perceber que você é amado. Amado. Desse amor mesmo de que une a Santíssima Trindade numa comunhão perfeita, que é o Espírito Santo. Esse Espírito é derramado no nosso coração. Bom, vamos continuar então a encíclica. Vou ler de novo um trechinho da encíclica para a gente poder trabalhar em cima dela. Além de possuírem a justificação exclusivamente pelos merecimentos de Cristo, a obra vai além de possuirmos a justificação exclusivamente pelos merecimentos de Cristo. A providência divina desejou, então, nos conceder a graça, a força do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, para que essa vida justificada, para que essa vida salva se manifeste. Bom, e como que isso acontece, então, de maneira concreta na nossa vida de cristão? Qual que é a porta de entrada, então, para isso? E aí a encíclica começa a nos relembrar algo muito importante, que é a via dos sacramentos, não é? É assim que o Espírito Santo entra na alma do cristão. O que ele quer fazer na alma do cristão é essa obra de santificação. Essa obra de santificação a partir dessa presença verdadeira, amorosa, dentro das nossas almas, querendo realizar o todo bem. Como que ele entra na alma do cristão? Ele entra pelo batismo. Né? Então aqui a encíclica nos relembra aquilo que é fundamental para a nossa vida, e falando da pessoa do Espírito Santo e falando da ação do Espírito Santo na nossa vida, na nossa alma, nós vamos então na porta de entrada, que é o batismo.
Então, pelo batismo, vai dizer o texto, o batismo expulsa da alma do cristão o espírito imundo, e coloca o Espírito Santo. Somos, então, habilitados nesse momento, é a porta de entrada. O sacramento da confirmação, então, ele vai planificar essa decisão e vai conceder toda a fortaleza e todo o vigor para a vida cristã. Por quê? Porque é aquilo que nós já partilhamos. Acreditamos, então, que o que é necessário para a nossa salvação, Jesus já realizou. Agora precisamos tomar consciência e viver de acordo como filhos de Deus. Então, a vitalidade, o vigor para testemunharmos Jesus Cristo é o Espírito Santo que nos dá. Bom, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, isso fica claro, né? Onde diz que vai descer sobre nós o Espírito Santo, onde questionam Jesus quando que vai ser a restauração do reino de Israel. E aí Jesus fala assim, olha, não importa isso para vocês nesse momento, mas descerá sobre vós o Espírito Santo. Ele vos dará força. É esse poder, é esse vigor, é essa fortaleza para testemunhar a vida cristã. Bom, o amor de Deus, o Espírito Santo, vai dilatando o coração do fiel e ele vai desejando e vai agindo em direção à vida da graça. Aqui eu resumo de novo a obra de santificação. O Espírito Santo, o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Esse Espírito Santo vai dilatando o coração do fiel, vai dilatando o coração do cristão. Ele vai se percebendo filho de Deus. Ele vai se manifestando e vai percebendo a obra de amor de Deus para com a sua vida. Ele vai desejando cada vez mais dessa vida divina. Ele vai agindo cada vez mais em sintonia com isso que ele recebe no batismo e vai caminhando em direção à vida da graça. Mas vai caminhando mesmo com as dificuldades, mesmo diante de todas as lutas e de todas as dificuldades. Aqui é importante frisar isso. Não se trata de um anestésico contra os problemas do mundo, não é? É muito pelo contrário. É sabendo que temos todas essas outras dificuldades, é sabendo de que no nosso tempo de hoje o mundo é mau, é justamente por isso que quanto mais o cristão abre o coração à pessoa do Espírito Santo, mais ele vai vivendo essa experiência de amor, o coração vai sendo dilatado e ele vai agindo em direção a uma vida de graça, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades. Não é também muito longe a gente lembrar da passagem onde Jesus entra no deserto para ser tentado. Ali, o texto vai dizer que é impulsionado pelo Espírito Santo, né? É impulsionado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo, é que ele vai viver as situações difíceis da vida, daquele momento que ele precisa viver, e vai vencer as situações difíceis, né? Isso é importante mencionar. Vai viver. E vai vencer as situações difíceis. Então, é mesmo diante de todas as dificuldades. Romanos 5:5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, ele nos dá as graças necessárias para testemunhar esse amor. Ele nos dá a têmpera necessária para viver de acordo com aquilo que nosso Senhor falou na sua palavra. Disse, ensina. Falou não, né? Fala. Ensina na sua palavra. Ele nos dá todas as graças. Mas é importante lembrar que ele mesmo é a graça por excelência. Ele nos dá todos os dons, mas ele mesmo é o dom por excelência. Olha só, estamos ainda trabalhando na obra de santificação, como o Espírito Santo age na vida do cristão. Esse amor une a alma do cristão a Deus e forma aí uma amizade perfeita. Eu repito, essa é a obra de santificação. Eu estou destacando isso em vários momentos porque é esse elemento que nos chama muito a atenção, porque nos dá uma resposta robusta sobre o que é essa santificação, como é se santificar. E o primeiro passo, o passo fundamental, no sentido de ser o fundamento, né, parece que para as outras experiências,
e para as práticas que vão ir nos libertando das más tendências, dos vícios e tudo mais, do que nosso caminho de conversão está aqui, no amor de Deus. No amor de Deus. O Espírito Santo se derrama, eu experimento esse ser amado e vai formando na alma do cristão uma amizade que vai se aprofundando e é uma amizade perfeita. Essa é a obra de santificação. Ele conduz e impulsiona as almas para a santidade. E o que vai ser essa santidade, então, aqui nesse contexto? É um se derramar perfeitamente no coração de Deus. Ora, se derramar perfeitamente no coração de Deus já traz, nessa própria frase, uma vida longe do pecado. Uma vida longe das distrações que nos afastam desse mergulhar no amor de Deus. Uma vida longe dos vícios que querem nos afastar desse amor de Deus. Né? Então, a obra de santificação é essa. A santidade aqui é isso. É um constante se derramar no amor de Deus. Um derramar-se perfeitamente no amor de Deus. Bom, eu gostaria de citar também agora o número 24 da encíclica, porque ela vai nos resumir, então, um pouco de que nós falávamos agora, justamente nessa questão de que é um receber desse amor divino, é uma consciência da tua salvação, mas é um progredir e um viver de acordo com essa consciência. Né? Vai dizer assim, olha, além do que disse, o justo, isto é, o que vive a vida na graça divina, aperfeiçoando-a pelo exercício de virtudes, como hábitos adquiridos, tem inegável necessidade dos 7 dons, que são os propriamente ditos dons do Espírito Santo, pois eles fornecem à alma a aptidão e a força para mais fácil e prontamente obedecer à voz e ao incitamento do Espírito Divino. Então, os próprios dons, as próprias graças que Deus vai colocando no nosso coração, elas são importantes porque elas mesmo acordam a nossa alma e o nosso coração para responder cada vez mais prontamente aos apelos de Deus. Possuem, ademais, tanta eficácia que conduzem o homem ao mais alto grau de santidade. E são tão excelentes que permanecem os mesmos no Reino Celeste, embora mais perfeitos. Graças a estes carismas, a alma se sente aliciada e estimulada a se empenhar por conseguir as bem-aventuranças evangélicas que, como flores desabrochadas em plena primavera, prenunciam a bem-aventurança eternamente duradoura. Por fim, amadurecem aqueles frutos ditosos que o apóstolo enumera um por um, né, lá em Gálatas 5:22, e que o Espírito Santo produz e proporciona aos justos, mesmo nessa vida perecível. Então, na vida da graça, então, além de todos esses dons, essa amizade com Deus, esse derramar-se no amor de Deus, esse reconhecer dado por Deus vai gerando também frutos. É o que nós aprendemos na catequese, né, os chamados frutos do Espírito Santo. Frutos, sobremaneira, doces e deleitosos, tais como só poderiam provir do Espírito, que na Santíssima Trindade constitui a suavidade do Pai e do Filho, e todas as criaturas prodigaliza suas generosas e fecundas dádivas. Resumindo, então encerramos aqui esse primeiro tópico. O Espírito Santo procede de Deus Pai e do Verbo na eterna luz da santidade. É simultaneamente amor e dom. E havendo revelado no Antigo Testamento sobre o véu de figuras, derramou-se todo em Cristo e no seu corpo místico, a Igreja. Aos homens submersos nos vícios e na corrupção, reconduziu-os tão salutarmente pela sua presença e graça, que já não se parecendo mais com seres terrestres vindos da terra, adquiriam outros gostos e aspirações, como se fossem celículas descidas do céu. Só para colaborar com isso que nós falávamos agora nesse momento. Bom, então nós falamos então como o Espírito Santo age na alma. Ele age fazendo uma obra de santificação.
no contexto que nós trabalhamos aqui, no que consiste essa obra de santificação? Em perceber-se que Deus vive em nós e nos ama, é desse amor que une o Pai e o Filho, é o Espírito Santo, e um mergulhar da nossa parte agora no próprio amor de Deus, né? É aqui que começa essa obra de santificação. Bom, e para encerrar, dizia que nós ia trabalhar só 2 tópicos. O texto fala também sobre o culto. O culto ao Espírito Santo. E aí, o texto destaca 3 palavras. Em relação ao Espírito Santo, é preciso conhecê-lo, amá-lo e invocá-lo. Conhecê-lo, amá-lo e invocá-lo. E aí o texto vai dizer o seguinte, olha, nós não estamos aqui dizendo que os fiéis não conhecem o Espírito Santo. Conhecem, falam, o invocam, chamam ele nas suas orações, nas suas preces, mas ainda de maneira muito confusa, um tanto obscura. Bom, e aí ele já adianta lá, né? Nós já falávamos isso lá no começo, de que existe uma certa dificuldade mesmo nisso. E aí ele propõe, é preciso então conhecer. É preciso então que ele seja mais conhecido, né? E como que eles vão crer se não tiver quem pregue, vai dizer a palavra de Deus. E aí o texto ele vai falar sobre várias formas de se apresentar o Divino Espírito Santo, e ele vai destacar uma que é a pregação. Então o texto chama a atenção dos pregadores dizendo o seguinte, é preciso falar do Espírito Santo. Essa encíclica, ela foi motivada, em certa medida, pelo ato profético, né, da Beata Helena Guerra. Né? Ela recebe locuções interiores de Nosso Senhor, dizendo que ela devia, então, fazer esse apostolado de lembrar a igreja sobre a necessidade do Espírito Santo. E ela vai dizer justamente isso, né? Os pregadores falam, por exemplo, dos santos, das virtudes dos santos, e deve-se falar mesmo das virtudes dos santos. Mas não pode se esquecer daquele que opera no coração dos santos, para que esses cheguem à obra de santidade, né, ao nível de santidade, que é o próprio Espírito Santo. Então ele vai dizer que é o pregar, é um caminho. Né? E eu quis trazer esse ponto porque nós temos um apostolado e isso é importante. O segundo tópico é o amar. E aí o Espírito Santo é Deus. E aí a encíclica lembra daquilo que a palavra de Deus fala lá em Deuteronômio. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Então o segundo tópico é amar. Amar o Espírito Santo. Porque primeiro ele é o amor, ele é a sede do amor, ele é a fonte do amor. E ele deve provocar na nossa alma uma certa gratidão para com ele mesmo. Na medida que a gente até mesmo conhece e percebe as ações do Espírito Santo na nossa alma, ele provoca no nosso coração um estado de gratidão. E se a mão de Deus já é generosa, mesmo com os ingratos, imagine com o coração que é grato a ele, né? Mas assim que vai dizer assim. Então a gratidão para com ele é um dever, é uma obrigação, mas ao mesmo tempo também é uma porta de receber mais e mais graças e muitos outros favores do céu, né? Então, o maior conhecimento pode gerar o maior amor, isso abrir o nosso coração para a gratidão e para receber outros favores. Bom, no amor ao Espírito Santo, a encíclica também vai falar de uma outra coisa. Ela vai lembrar de uma passagem bíblica também que vai dizer: não contristeis o Espírito Santo. Ou seja, não expulse o Espírito Santo. Não expulse essa virtude, essa graça. E ele aponta 2 caminhos aqui. O primeiro é evitar o pecado. E o segundo é um crescimento nas virtudes. E ele destaca 2 virtudes. O texto destaca 2 virtudes. A castidade do corpo e a santidade interior. A castidade do corpo e a santidade interior. Foi conhecê-lo, amá-lo, e aí, por último, é o invocá-lo. E o texto vai nos orientando, dizendo de que é necessário súplicas fervorosas súplicas ao Espírito Santo. O povo cristão precisa reconhecer, então, essa presença amorosa do Espírito Santo na nossa vida e invocá-lo porque nós temos necessidade dele.
nós temos necessidade dessa sua presença, nós temos necessidade dessa sua proteção, nós temos necessidade dessa sua condução, nós temos necessidade de viver todos esses benefícios que ele quer nos oferecer. E nessa encíclica, de maneira especial, o Papa Leão XIII termina convidando a igreja, aliás, obrigando, né, vamos dizer assim, para que se realize em todos os anos, 9 dias antes da festa de Pentecostes, uma novena. Então ele chama toda a igreja para isso, para esse elemento, né, de que nós estamos aqui diante de uma novena litúrgica. Foi uma novena que o próprio Jesus instituiu, né? E aí ele chama atenção para isso. Então, ele chama atenção para a festa litúrgica, com toda certeza, colocando um tempo de antecipação, um tempo de preparação para essa festa, que seria a novena do Espírito Santo. Então, um culto renovado à pessoa do Espírito Santo. É disso que se trata. É necessário tomar consciência da presença dele na nossa vida, perceber a obra de santificação que ele quer fazer, conhecendo, amando e invocando. É preciso criar, então, espaços, porque o Espírito Santo ele vai e ele se manifesta no lugar onde ele é desejado e aonde ele é invocado. Então, com essa exortação a respeito da novena, se encerra então o conteúdo desses últimos 2 tópicos dessa encíclica do Papa Leão XIII sobre a pessoa do Espírito Santo. Lembrando que hoje nós trabalhamos apenas como que ele age na nossa alma e o culto que nós devemos dar ao Espírito Santo, tendo essas 3 palavras como base: conhecer, amar e invocar. Então, agradeço a atenção, né? Agradeço a atenção de vocês e também à disposição para qualquer comentário. Oi, Leandro. Agradeço, né, em nome de toda a equipe. Antes de mais nada, novamente, né, a gente agradece bastante a sua presença. Eu gostaria de pontuar algumas coisas, né? Eu não sei, a tradução do meu era diferente da tradução do seu, né? Então, o meu era o parágrafo 14, né, que é a questão dos sacramentos, né? E me chamou a atenção, né, a questão, né, do trecho do sacramento da confirmação, né? Que diz o texto, né, pelo menos na minha tradução, né, por ele é que os mártires e as virgens triunfaram dos atrativos da corrupção, né? Então, ou seja, reafirma, né, aquilo que você já disse, né? Os santos, eles conseguem, né, os feitos não por eles mesmos, né, mas por causa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que conduziu eles, né? Outro ponto que eu gostaria de destacar, né, é o final, né? Você falou, parece que era no parágrafo 24 no seu, no meu era 18, né? Eu acho que a tradução está um pouco diferente, né? Que você mencionou, né? Prodigaliza suas generosas e fecundas dádivas, né? O Espírito Santo, né? E aí às vezes a gente vai no meio no automático, tá, prodigaliza, tá bacana, né? Mas o que é prodigalizar, né? É dar em grande quantidade, né? Então o Papa, né, ele usou a palavra bem pertinente, né? Que o Espírito Santo ele transborda ali de graças mesmo, né? Não é porque a gente fala que dá graça, tal, dá uma coisa, pegou e deu, não dar em grande quantidade, né? De sobra, né? Na mesma, mais ou menos, né? Quando diz que Nossa Senhora é plena de graça, né? A plenitude ali, é uma graça transbordante, né? E também, né, só reforçar o que você falou, a parte mais final aí também, né, de conhecer, amar e invocar, né? Então, né, Santo Agostinho que diz, né, só se ama aquilo que se conhece, né? Então, realmente é importante, né, a gente estar buscando conhecer mais, né, o Espírito Santo, justamente para poder, né, aí a gente fica num ciclo vicioso aí, a gente fica dando voltas, né, falando a mesma coisa, né? E realmente é importante, né, esse conhecimento. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa, perguntar algo? Então, né, quem estiver assistindo a gravação pode fazer a pergunta, né, nos comentários do vídeo, né, do YouTube,
ou pode entrar em contato conosco, né, nas nossas redes sociais, principalmente o Instagram, né, ou às vezes até no nosso grupo do WhatsApp também, né, e aí quem ainda não faz parte do grupo, só conferir na descrição do vídeo, vai ter um link, né, para o nosso grupo, nosso Telegram, nosso Facebook, nosso Instagram, enfim, né, nossas redes sociais. E mais uma vez, então, né, eu agradeço, né, a presença do William, né, em nome de toda a equipe, né, em nome né, de toda a equipe, né, não vou mencionar nenhum nome, não, né, coisa acabar esquecendo, né, mas em nome de toda a equipe, William, a gente agradece, né, e como forma de agradecimento, né, vamos rezar, né, uma Ave Maria, né, para que Nossa Senhora continue sempre passando à frente do William, né, e sempre, né, ajudando ele, né, com essas obras de santificação. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. William, quer dar Amém. mais alguma palavra? Só mesmo dizer desses momentos, né, dessa oportunidade de formação, de partilha, de que desse conhecimento ele não deve ser, como eu digo, nós não estamos aqui para sermos nem teólogos, nem especialistas em encíclicas, não é, mas é para viver melhor a nossa fé, né? Eu acho que essas oportunidades são as melhores que a gente tem, né? Porque a gente partilha, nos unimos em torno de uma necessidade só, que é crescer, né? Crescimento na nossa fé, na nossa espiritualidade, dar nutrição para nossa vida de oração. E eu vejo que quando a gente consegue reunir pessoas com o mesmo desejo, com a mesma vontade, com a mesma sede, a graça de Deus é derramado, ele percebe a necessidade do nosso coração e ele vem de encontro. Então é isso, né? Que louvar a Deus justamente por isso, porque é mais um momento de ouvirmos falar de Deus, né? E quando a gente tem essa oportunidade, a gente deve prestar atenção, sim, e ser grato a Deus, porque muitas coisas ele vai realizando no nosso meio. Isso a gente não duvida. E agradecer, então, mais uma vez a oportunidade, né? Porque vocês me dão a oportunidade de reler esse material, de vivenciar isso de novo e de servir a Deus mais uma vez. Muito obrigado. A gente que agradece, né? E é isso aí, a gente vai encerrar a gravação, né? E a gente vai continuar com a nossa reunião. Então, né, para quem estiver assistindo a gravação, né, qualquer dúvida é só comentar, né, no vídeo do YouTube. Pode compartilhar, a gente deixa, né? A gente ainda não está com uma divulgação muito grande com o nosso canal do YouTube, mas pode divulgar este ou qualquer outro vídeo que estiver no nosso canal, até porque o vídeo que não puder compartilhar, a gente vai deixar ele mais restrito, então, né, pode inscrever, compartilhar, dar o like e tudo mais. Então é isso aí, né? Mais uma vez, obrigado a todos, né? E até uma próxima.